Olá, mais uma vez bem-vindos ao meu canal de vídeos. Dessa vez trazendo para vocês aqui um Voyager VR158 EGTL DX. Esse rádio foi enviado pelo Cláudio dos Santos, de Palhoça, Santa Catarina. O Cláudio me enviou dois equipamentos aqui para manutenção e revisão. Um deles é esse Voyager e o outro é um CCE SSB 8000, que posteriormente eu vou estar fazendo o vídeo dele. O Cláudio me enviou esse equipamento aqui para que fossem corrigidos alguns problemas aí que o rádio vem apresentando e que sejam feitas também algumas melhorias. Ele me mandou aqui detalhado aqui os problemas que o rádio está apresentando e os serviços aí que ele deseja que sejam efetuados aí no equipamento. Então a gente vai estar trabalhando nele, vendo aí se está de acordo aí com tudo que ele passou. Um problema, eu já percebi que ele não está relatado ali na listinha dele, é esse aqui. Vamos ver se ele vai apresentar agora. Agora de imediato ele não apresentou, mas ele começa a dar uns estalos aqui no alto-falante depois de um tempo de ligado. Às vezes ele já dá logo de cara assim que liga, e às vezes demora um pouco, mas começa a dar uns estalos aí bem altos, bem que incomodam bastante quando o rádio está aqui no modo de recepção. Eu vou dar uma pausa aqui, esperar dar o ruído, e vou filmar um pedaço desse problema aí para vocês poderem estar acompanhando comigo. Tá, já começou a apresentar o problema. E tem hora que fica bem pior do que isso aí, são os estalos bem fortes, me incomoda bastante. O volume está tudo fechado. Então esse é o problema que já inicialmente, antes de abrir o rádio, eu detectei, e é um problema que não está relatado ali na listinha de problemas dele. Então, olha aí, nossa senhora. E não é mau contato em nenhuma chave, já mexi em todas as chaves, já sacudi, já balancei o rádio. O problema não para. Então vamos abrir o equipamento aí. Vamos ver como é que ele se encontra por dentro, pra gente fazer uma análise detalhada aí. Então vou abrir o equipamento aí agora para fazer uma análise interna aí do aparelho e começar a efetuar os trabalhos. Daqui a pouco eu estou de volta aí. Bom, aqui, depois de uma análise interna aqui no equipamento, deu para perceber aqui que o rádio está em boas condições, um rádio que não sofreu reparos aí na sua parte eletrônica. O que a gente pode perceber aqui é que os trimpotes tem algumas marcas aqui de caneta, indicando aqui um ponto de ajuste, que os trimpotes aqui de ajuste do ALC, do AMC, do PWR de AM, SSB, ajuste do S-Meter, esses trimpotes eles estão fora das suas posições originais, o que indica aí que alguém tentou aumentar um pouco aí o ganho do rádio, o ganho geral aí de transmissão e modulação. Os trimpotes de ajuste aqui dos transistores, a gente pode perceber que estão fora da posição, a posição padrão onde a gente consegue manter a tensão correta de descanso desses transistores, que é de 3,6 volts em cada um deles. Geralmente essa tensão ela é conseguida com os trimpotes aqui no meio, e eles estão um pouco virados aqui, provavelmente também
Quem mexeu aqui fez isso para estar alcançando aí um pouco mais de potência, mas você acaba fazendo com que os transistores trabalhem mal e superaquecidos. A gente acaba tendo também problema de portador em SSB, enfim, uma infinidade de problemas aí que acarretam, e a gente está com esses ajustes aqui fora aí do correto. Placa de eco já veio colocada aqui no local padrão. Existem alguns rádios que vêm com a placa de eco presa através desse suporte aqui, com os componentes para cima. E já tem alguns rádios que vêm com a placa aqui no local padrão. E é de fábrica, tá? Essas duas formas de colocar a placa aí acabam sendo de fábrica. Vou dar uma pausa aqui para atender o telefone. De volta. Look aqui na PCI. Conforme eu falei aí, o rádio está intacto. Um outro detalhe aqui que foi percebido: o conector tá frouxo. O conector de antena veio totalmente frouxo. O conector do PTT no microfone também tá frouxo. Bom, esses são os detalhes aí que foram percebidos no equipamento. Vou passar esse rádio aqui agora no frequencímetro para ver como é que tá aí os ajustes do PLL e do offset. De volta aqui com o Voyager 158 do Cláudio. O equipamento já foi revisado, as melhorias já foram efetuadas e vou estar mostrando para vocês aqui o que foi feito nesse equipamento. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui o detalhamento que o Cláudio passou para mim. Tá aqui a cartinha que ele mandou com os problemas e o que ele gostaria que fosse feito no rádio. Vamos lá. Áudio recebido muito ruim, pouca recepção, canais fora de frequência. Áudio enviado também é ruim. S-emitter marcando fora do que deveria marcar. Só recebe com o squelch aberto. Se colocar no silencioso, não recebe nada. Transmite e recebe com QRM, ficando difícil de compreender o que falo e o que recebo. Sai de frequência quando modula, variando de 2 ou 3 quilociclos. Bom, é que ele coloca o que gostaria que fosse feito no equipamento. Melhora do áudio de transmissão e de recepção, áudio recebido e enviado. Melhora da recepção. Trocar filtros e o que mais for preciso para melhorar o desempenho dele. Aumentar a potência de RF e do ganho de microfone o maior possível dentro do que eu recomende. Corrigir ruídos quando está na operação móvel. O equipamento capta ruídos do motor. Ver se é possível ajustar o S-emitter, pois ele marca errado. Prevenir aquecimento da maneira que eu achar conveniente. Ajustar frequências dos canais, pois em alguns ele está fora de sintonia. Corrigir, pois está saindo de frequência quando modula, distorcendo a modulação. Bom, aqui ele coloca que gostaria que os ajustes fossem feitos para funcionar em todas as bandas. Bom, vamos aqui por partes. Áudio recebido ruim. Isso estava relativamente aqui ligado, diretamente ligado, à má qualidade de recepção do rádio. Na verdade, o rádio não tinha pouca recepção, ele tinha um excesso de recepção. Ele estava com a recepção muito escancarada, e junto com esse excesso de recepção,
vinha tudo junto em relação a ruído, QRM, estática, tudo era amplificado junto. Por isso a qualidade da recepção era ruim e dava a impressão que o rádio tinha pouca recepção. Canais fora de frequência. Por incrível que pareça, esse rádio foi um dos poucos que eu peguei aqui que não se encontravam desalinhados no ajuste de offset, de VCO. O rádio estava batendo certinho. O que o rádio tinha era o problema de ele não estar unificado aqui. Tá, aí eu vou pular aqui para a última questão que ele coloca aqui, ó, que o rádio sai da frequência quando modula variando de 2 ou 3 quilociclos. O que acontece? Quando esse equipamento aqui não está unificado, a recepção de transmissão, se você não estiver aqui em bit 0, se não estiver alinhado, no caso aqui o fine, se ele estiver fora, a transmissão de recepção é uma, a de transmissão é outra. Então a gente vê aqui, por exemplo, o rádio não está ligado aqui agora, mas está marcando 27205.0. Eu venho aqui no Fine e boto em 205.2. Quando a gente apertar o PTT, ele vai voltar para ponto 0 ou aonde estiver aqui o Corse. Por exemplo, está em 205.3. E aqui eu baixei para ponto 1. Quando eu apertar, ele vai voltar para ponto 3. É essa a diferença que ele questionou aqui. Quando está transmitindo, varia 2 ou 3 quilociclos. Isso não acontece mais porque o rádio agora está unificado, ou seja, o Fine trabalha igual ao Corse. Independente da posição que ele estiver aqui, é a mesma frequência de recepção e transmissão. Apertou o PTT, não vai mudar. Então aqui a gente resolveu esse problema, canais fora de frequência. Como eu já disse, o rádio estava totalmente alinhado, não tinha 1 Hz fora de sintonia, fora do ajuste. S-meter marcando fora do que deveria marcar. Olha, Cláudio, o S-meter não estava marcando fora, tá? Eu aferi aqui o teu rádio, o S-meter estava marcando corretamente. E eu não sei se de repente você estava acostumado a usar um outro equipamento que está desalinhado. De repente esse rádio está marcando um pouquinho mais. Você pode estar se baseando por um outro equipamento que esse esteja marcando um pouco a mais. E esse aqui está marcando um pouco a menos. E você acha que está errado, mas não está. Ele está alinhadinho. Questão do squelch. Também não encontrei problema nenhum no squelch do rádio, Cláudio. O squelch está atuando perfeitamente. Todos esses questionamentos aqui a gente vai estar fazendo os testes aqui daqui a pouco e vocês vão ver como é que está funcionando. O squelch está atuando perfeitamente, é óbvio, claro, né, que quando a gente fecha o squelch ele silencia. Se a gente rodar o squelch até o final, obviamente se o sinal for fraco ele não vai desarmar. Esse rádio aqui está calibrado para no máximo aqui ele só abrir com sinal acima de S9. Que é a calibragem de fábrica. Se a gente levar ele até o final, só sinais acima de S9 que vão desarmar. Então a gente tem que ajustar aqui de acordo com o nível que a gente queira. O correto aqui é: acabou o ruído, parou de mexer aqui no botão, soltou o botão. Qualquer ruído acima daquele nível de QRM vai desarmar o squelch sem problema. Não tem defeito nenhum no squelch, tá? Transmite e recebe com QRM, ficando difícil de compreender o que falo e o que recebo. Esse problema aqui está relacionado à pouca recepção do rádio que você questionou, ao áudio recebido muito ruim. Tudo isso está relacionado à má qualidade do receptor do rádio, que já foi resolvido. Tá? Todos os problemas aqui de QRM, baixa recepção, ruído na recepção, tudo isso está relacionado à baixa qualidade do receptor do rádio, que já foi trabalhado, já foi modificado, já foi realinhado e a recepção do rádio agora está excelente. E a gente vai fazer os testes aqui daqui a pouco. Beleza? Então, você botou aqui melhorar o áudio recebido e enviado. Foi feita uma melhoria no amplificador de áudio do rádio, uma alteração na placa de eco, que a placa de eco desse equipamento ela
prejudica o áudio do rádio. Quando o áudio passa pela placa, o circuito propriamente dito da placa de eco acaba alterando a qualidade do áudio de transmissão, fica com um áudio horrível. Isso já foi resolvido. A questão da melhoria da recepção, como já falei, foi tudo modificado e alinhado. Troca de filtros. Não existe essa de trocar filtros do rádio, não tem nada a ser trocado. Isso aqui não existe, tá? Se alguém te falou que se trocam filtros desse rádio para melhorar a recepção, estão te vendendo uma propaganda enganosa. Isso não existe. O que são trocados aqui são os diodos por diodos de comutação rápida, e é trocado o transistor de entrada do amplificador de RF por um transistor que gera menor ruído e tem um maior ganho. E somado a isso é feito um realinhamento em todo o receptor do rádio para poder estar deixando a recepção ok. Aumentar a potência, beleza. O rádio agora está empregando 50 watts em SSB e picos de 25, 26 watts em amplitude modulada. A gente vai estar fazendo a medição. Corrigir ruídos quando está no móvel. Bom, foi feito um realinhamento no filtro Noise Blanker, junto com a troca dos diodos. A recepção do rádio, a filtragem está atuando perfeitamente. Caso você coloque aí no seu veículo e mesmo assim ainda esteja captando algum ruído gerado pelo veículo, você deve colocar um filtro na entrada de alimentação. Existe uma marca chamada Stetson, que ela fabrica um filtro de entrada que você pode estar colocando aqui na entrada de alimentação. É muito simples a instalação, você acha na internet para comprar e resolve esse problema, caso ele continue. A questão do S-Meter, como eu já falei, não tinha problema, está ajustado. Bom, prevenir aquecimento da maneira que você achar conveniente. Bom, o que foi feito aqui para a gente estar atenuando o excesso de temperatura do equipamento? Realinhamento aqui do controle de corrente do rádio. Agora, antes, esse rádio chegou para mim aqui com uma corrente de repouso em SSB, ou seja, só com o PTT apertado, sem modulação, de quase 5 amperes. Agora o rádio se encontra com uma corrente de repouso de 1,6 ampere. Com isso a gente já consegue atenuar muito a temperatura gerada aqui nesse circuito e no circuito modulador. Foi feita a modificação no circuito modulador com a instalação do relé. O circuito modulador agora ele só exerce a função de estar alimentando o pré-amplificador, não alimenta mais os dois transistores finais. Com isso a gente consegue também diminuir cerca de 60% a temperatura gerada. Eu coloquei nesse rádio aqui 2 coolers também para estar atenuando a temperatura gerada aqui no PA de RF. Tá aí os coolers instalados para a gente estar trabalhando com o rádio o mais frio possível. Não que seja obrigatório o uso dos coolers aqui, das ventoinhas. Porém, se podendo colocar, é válido. É interessante se colocar. Em rádios que não são MOSFET, eu nem indico, porque o calor gerado aqui é muito inferior ao dos transistores MOSFET. O transistor MOSFET já trabalha com um calor um pouco maior, uma temperatura um pouco mais alta. Não que o rádio, não usando os coolers aqui, o rádio vá queimar, nada disso. Mas se a pessoa usa o rádio assim, por horas contínuas, transmite muito com o equipamento, e dependendo também da onde a pessoa vai estar usando o rádio, né, onde transmite, época de verão, o calor é muito alto, então a temperatura aqui pode ser um pouco mais elevada. Então foram colocados coolers aqui para a gente estar atenuando e ajudando no resfriamento do equipamento. Ajustar a frequência dos canais, em alguns ele está fora de sintonia. Bom, isso aqui é o seguinte. Esse rádio ele tem um problema crônico aqui no frequencímetro. Na verdade, todos os rádios que usam frequencímetro sofrem desse problema. O que acontece é que esse daqui, por ele ter 6 dígitos, ele tem a casinha aqui de 10 Hz,
ele é mais suscetível a estar demonstrando esse problema. O que acontece é que o frequencímetro é instável nessa casa. Uma hora ele marca 0, uma hora ele marca 1, uma hora ele marca 0, uma hora ele marca 1, ou pode marcar 9. Isso não quer dizer que o rádio esteja correndo frequência. Eu vou estar mostrando esse problema com o frequencímetro conectado ao rádio, vou mudar os canais. Isso acontece, não é por exemplo, se a gente estiver numa frequência aqui que está terminando em 0, ela não vai sair em momento algum. Ela vai ficar sempre no 0, desde que você esteja trabalhando aqui em bit 0, não mexa. Em alguns canais que você coloca, se você tem um rádio igual a esse aqui, se ele estiver alinhadinho, você vai perceber. Alguns canais ele vai mudar. Ele vai sair do 0 e vai para o 1, ou pode ir para o 9, mas não é o rádio que está alterando, é o frequencímetro. O conversor desse frequencímetro aqui não é preciso. Tá? A velocidade de bits desse frequencímetro é baixa. Não tem a capacidade de manter, de ficar estável. Ele é instável. Então eu vou estar mostrando isso para vocês aqui no vídeo daqui a pouco. Corrigir saindo de frequência quando modula distorcendo a modulação. O que acontecia aqui nesse caso é que o rádio estava com o ALC aberto. Estava totalmente escancarado, totalmente descalibrado. Então isso causava distorção. Ele não saía de frequência, tá? Questão de sair de frequência, isso não estava acontecendo, mas dava uma distorção na modulação. Isso foi corrigido, isso não acontece mais. Beleza? Então vamos conectar o rádio aqui na antena. Eu vou fazer inicialmente aqui os testes de potência e na sequência eu vou estar demonstrando o restante dos serviços executados. Tá aí, vamos executar agora os testes de potência. Foi substituída também a iluminação do S-meter, tá? LED super branco aí. Potência em amplitude modulada. Desculpa. $15 em portadora. Alô, alô áudio, alô teste, 1, 2, 3, alô testando, olá, 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 olá. Potência média aí de 24, 25 watts em modulação. Potência de pico em AM, 29 watts. Isso é potência real, tá, gente? Potência efetiva. É realmente a potência que o rádio está jogando. O rádio ele consegue trabalhar com essa potência aí sem perca de qualidade de áudio, sem perca de modulação. Tudo isso através das modificações que são feitas aqui no circuito modulador. A gente consegue extrair uma potência máxima efetiva sem perca de qualidade de áudio, sem perca de modulação, qualidade de áudio e amplitude modulada. Potência em SSB. Alô, alô áudio, 1, 2, 3, alô teste, alô, alô testando, olá, olá, olá. Potência média entre 40 e 45 watts. Potência de pico 50 watts em SSB. Bom, assim, tudo que foi feito no rádio eu já relatei, né, na descrição e acompanhando com o bilhete que o Cláudio enviou aqui pra gente. Então não preciso entrar em detalhes aqui do que foi feito, que já foi passado, né? A gente está passando aqui agora na prática aí o resultado final. As ventoinhas aí ligadas e bem silenciosas. O ruído muito baixo aí, o que não agrega nenhum tipo de problema aí na transmissão. O
Corse foi modificado aqui o potenciômetro para poder retirar o calo também, que atrapalha aí na sintonia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o detalhe da diferença que a gente tem aqui no frequencímetro. Vou dar uma pausa rápida aqui para poder estar conectando o frequencímetro ali no ponto de teste e vou mostrar para vocês aí. Frequencímetro conectado aqui no ponto de teste. Então vou passar aqui só para vocês poderem saber qual é a diferença. Em amplitude modulada a gente tem que terminar sempre em final 00. Em USB, Upside Band, sempre em final 25. E LSB, Lower Sideband, sempre em final 75. Isso no ajuste do VCO, tá? Que é o ponto de referência que o frequencímetro usa para poder tá indicando aqui a leitura. Então vamos mudar aqui, ó. LSB 0, USB 0, AM 0. Independente do canal que eu colocar aqui, lá no frequencímetro sempre vai ter que marcar 00, 25 ou 75. Vamos mudar aqui, vocês vão ver que vai ter algum canal que vai marcar diferente aqui o último dígito. 19, 18, opa, 17. Marcou 49. Marcou 1 Hz a menos. Será que lá no frequencímetro mudou esse 1 Hz? Não mudou. Continua marcando 00. Vamos mudar aqui para USB. Está em final 0. Em LSB está em final 9. Será que está marcando diferente lá? Não tá. 75. USB 25. AM 00. Vamos ver se a gente encontra mais algum aqui fora. Ó, mais um aqui, mais um. Aqui fica bem em cima, tá vendo? Aqui ficou firme. Aqui no dígito 1. Vou fazer o seguinte, vamos mudar a banda, vamos subir aqui. Aí, canal 84. Não mudou nada. USB também está 1 Hz fora no frequencímetro, mas ali não mudou nada, tá certo. Deu para vocês entenderem o que acontece? É o frequencímetro que é impreciso. Se eu vier agora no frequencímetro que ele tem um único ponto de ajuste para todos os modos e eu vou colocar em final 0 aqui, aqui onde está final 0 vai para final 1. Isso é um problema do frequencímetro. E os frequencímetros de 5 dígitos também apresentam esse problema. Aí você vai me perguntar, André, mas por que não mostra aqui? Por que não mostra? Porque ele não tem essa casa, não tem esse último dígito. Aí é que entra o pulo do gato. Nesses frequencímetros nós ajustamos ele no meio, ou seja, a gente ajusta ele no meio da balança, a gente deixa aqui em final 5. A gente não tem uma referência mostrando nele que está em final 5, mas a gente consegue, através do ajuste, perceber que ele está no meio da leitura. Então ele varia também, por exemplo, para ser mais exato, vou botar aqui para vocês verem o que acontece, vou botar em final 5. O que acontece é mais ou menos isso aqui, ó. Eu deixo o rádio nesse ajuste no frequencímetro de 5 dígitos. Se ele variar para 6, para 4 ou para 6, eu continuo com o final 5 aqui. Isso não é percebido no frequencímetro. Entendeu? Então aqui é uma questão de que os olhos não veem e o coração não sente. A verdade é essa. Se você está aqui e ele muda para 9, a diferença aqui aos olhos é gritante, porque ele muda do 4 para o 5. É como se o rádio... A pessoa imagina que o rádio, nossa, é saúde e frequência pra caramba. Mas é uma coisa insignificante. E
Volto a bater na tecla, saída de frequência entre aspas, porque não é o rádio que está saindo, é o frequencímetro que não acompanha, que não tem, ele é instável, tá? Então, acho que deu para vocês entenderem aí o que acontece, né? No frequencímetro de 5 dígitos, a gente calibra ele sempre aqui mais ou menos no meio. Se ele der uma variação para cima ou para baixo, isso não é perceptível aqui. Aqui, como ele é de 6 dígitos, a gente tem que botar na leitura exata, aqui no final 0, para ele ler certinho. Quando ele dá uma variada, acontece isso aqui. Beleza, gente? Não tem o que fazer nesse rádio. Não existe ninguém que fale, eu vou botar isso aqui que não vai. Não existe, esquece. Isso aí é do projeto do frequencímetro. Se esse frequencímetro fosse de boa qualidade, esse rádio teria o dobro do valor. Beleza? Então a gente tem que se contentar com isso aí. Felizmente o rádio não corre, o rádio é estável. Depois dos ajustes, melhorias que são feitos, o rádio fica excelente. Aqui é isso, ponto e acabou. Vou fazer um teste aqui em relação ao detalhe do squelch que o Cláudio comentou. Com ruído, vou fechar o squelch aqui até o ruído sumir. Qualquer sinal acima desse nível de ruído, o squelch automaticamente vai desarmar. Vamos rodar o canal aqui, vamos ver se tem algum sinal acima desse ruído. Um sinal, desarmou o squelch, o ruído abaixou, ele voltou ao normal automaticamente. E a propagação fechou, né? Agora tinha aqui. Unidade 78 da casa, operador vencendo Julião, cidade, lindo Pará, alô, 6 e meia. Squelch funcionando perfeitamente. Vamos ver aqui em amplitude modulada. Squelch ajustado. Sinal S3. Vamos ver se a gente acha aqui algum sinal. Canal 20. Vai ficar bom, vamos no esquema aí, acho que tem mais potência, dá mais vantagem. Valeu, parceiro, show de bola aí. Silêncio, a pessoa entrou, desarmou. Então o squelch funcionando perfeitamente. O outro detalhe aqui em relação à diferença na transmissão do TX e RX. 205.0, apertou o PTT, final 0. Vamos aqui no Fine, vamos colocar aqui em 206. Eu tenho que apertar o PTT, ele tem que permanecer em final 6. Beleza. Vamos botar aqui 206.3, apertando o PTT, ele permanece. Antes, com o Fine não estando unificado, ele voltaria. Vou botar aqui meio-dia. Ele voltaria para final 0 ao se apertar o PTT. Ô, cafezinho a vácuo é bom, hein? Beleza aí. Me dá um auxílio aí, então. Vamos em USB aí pra gente fazer um teste. Amplitude modulada. Beleza. Passar pra M aí. Vou dar um câmbio lá. Eita, tem alguém rodada paralela aí. É isso aí. USB. Alô, Helio Commander. Alô, Sakuraba. Alô, Helio Commander. Alô, Sakuraba. Na escuta, câmbio. Ó, Hélio,
O Rapaz do Norte está na sintonia. O Sakuraba tá na sintonia. E mais alguém que falou que tá aí também tá. Você tá um pouquinho fora. Puxa um pouquinho aí, ok? Fala aí, Sakura. Como é que tá a transmissão desse rádio aqui em SSB, por gentileza? Oi? Vou botar eco aqui um pouquinho. Alô? Pô, se comparar meu áudio com o áudio do William Bonner, rapaz, ganhei meu dia, hein? Nossa senhora. Quem foi outro colega que chegou aí, que falou que tá aí também? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aqui é o estado do Pará, o Chacal. É quem? É o Chacal. Ô Chacal, beleza, meu amigo? Boa tarde, um abraço, junte-se a nós aí. Grupamento Caveira de Comunicação. Você tem aí o Hélio Commander, tem aí o Sakuraba e tem eu aqui que vos fala, o André Estação Taurus. Ambos aqui pela cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ok? Boa tarde para você, boa tarde para o Hélio, boa tarde para o Sakuraba, boa tarde para a turma boa aí do Rio de Janeiro, viu? É o seu amigo Chacal, X8 Quebec 105, modulando, operando aqui pela cidade de Paraupeba, no estado do Pará. Ouvindo vocês muito bem por aqui, propagação aberta, ok? Ok, Chacal, aí pela 8ª parte, Pará. Positivo aí, meu amigo. Eu só não peguei a cidade, tá? A cidade não deu pra pegar e também tá ruim aqui que eu tô apertando o PTT com a mão e segurando uma filmadora com a outra. Aí já viu, né? Mas o Sakuraba deve ter pego a cidade aí, o Hélio também. Falou, meu amigo. Muito bem chegado, a propagação realmente está muito boa. A qualidade de propagação está excelente. Pará, 8ª parte, chegando, arrebentando aqui pelo Rio de Janeiro. Falou, Sakuraba, deixa contigo aí, meu amigo. Dá prosseguimento aí, eu vou dar uma pausa no vídeo. Aí volto aqui para trocar um QSO com vocês, ok? Tá aí, Cláudio, teu equipamento tá pronto, meu amigo. Todas as melhorias efetuadas, tudo o que você me pediu ali, dentro do que eu consegui encontrar de problemas do que você relatou, tá tudo como eu expliquei direitinho anteriormente. Foi tudo feito. Seu rádio está excelente, transmitindo bem aí em todas as bandas, tanto em 12 metros, em 11, em 10, escuta perfeita. Então, um equipamento aí para te trazer muitas felicidades e excelentes QSOs aí. Falou, amigão? Em breve eu estou postando o vídeo aí do teu CCE, vou terminar teu rádio aqui agora. Na verdade, botar os parafusos, fechar e vou mexer no seu CCE 8000 agora, na sua relíquia. Os colegas aí que acompanham meus vídeos, vocês em breve vão ver o vídeo de uma relíquia, um CCE 8000, um dos mais novos que eu já vi passando aqui na minha oficina, hein? O rádio é mais novo do que o meu que eu tenho aqui, do que eu achava que era uma relíquia. Falou, turma, um forte abraço aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.